Salve galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar a teoria, vamos dar continuidade ao estudo das ligações químicas e vamos ver sobre a teoria de ligação de valência. Essa aula de hoje, então, vai ser dividida na seguinte: vamos dar uma introdução sobre a teoria da ligação de valência, tá? As ligações sigma e pi, a hibridização. Vou mostrar o formato dos orbitais híbridos sp, sp2 e sp3 e como que eles são produzidos, como que eles são previstos, né, na teoria da ligação de valência. Em seguida, nós vamos ver sobre a geometria molecular baseada na teoria de ligação de valência e hibridização. E isso para as hibridizações do tipo sp, sp2 e sp3. Em seguida, vamos ver a geometria molecular e hibridização envolvendo orbitais d, como sp3d e sp3d2, certo? Primeiramente, mostrar para vocês o formato dos orbitais, né? E a distribuição eletrônica, o esquema dos números quânticos, né? Número quântico principal, secundário e terciário, né? Esse aqui, o número quântico principal que te dá o nível onde estão os elétrons dispostos, distribuídos. O segundo nível que dá o formato do orbital. Então nós temos aqui ah, o número quântico principal n é simplesmente o nível de energia. Esse segundo, o número quântico secundário, ele te dá o formato, ele fala sobre o formato do orbital, se ele é um orbital S, P, D ou F. E o número quântico ml, né, que é o momento angular, ele te dá a orientação espacial, tá? No caso do orbital L, ele tem o número quântico magnético que vai ser, ou orbital, que vai ser zero, porque ele é perfeitamente esférico. O orbital P, ele pode ser x, y ou z, tá? Vai ter desses números aqui, né? Menos um, zero ou mais um. E o orbital do tipo L2, ele vai ter essas cinco possibilidades de formatos, certo? Bom, sobre a TLV, a teoria de ligação de valência, é o seguinte: o modelo de Lewis, ele mostra os elétrons localizados, né? Não é um modelo, ele ajuda a, nós iniciarmos a proposição da estrutura de ligação de uma molécula, mas pode a posição de um elétron ser descrita com precisão? A gente já viu que não tem como ser descrita com precisão, portanto a gente descreve isso utilizando os orbitais, né? Aos elétrons nas moléculas, o princípio da probabilidade de encontrar o elétron em algum lugar no espaço é definido pelo orbital, permanece, exceto pelo volume onde eles se encontram, que é maior. Então, o orbital aonde você tem a maior probabilidade de encontrar o elétron. É a região onde você teria, onde a densidade de probabilidade de encontrar o elétron seria maior. Fora, distanciando-se da superfície, vamos dizer assim, da superfície daquele orbital, a distância seria, a probabilidade de encontrar o elétron seria, ia tendendo, quanto mais longe, seria tendendo a zero, né? A TLV é um modelo quanto-mecânico da distribuição dos elétrons pelas ligações que ultrapassa a teoria de Lewis e o modelo do VSEPR, tá? Não significa que a teoria de Lewis e o modelo do VSEPR sejam inúteis, sejam obsoletas, não é isso. A TLV, ela complementa a explicação de como que é a estrutura de fato ela vai se aproximando, né? Ela aprofunda mais o entendimento que a gente tem sobre a estrutura de ligação nas moléculas. E a TLV, ela permite o cálculo numérico dos ângulos e os comprimentos de ligação. Então, é uma teoria mais robusta para aprofundar em mais detalhes sobre a estrutura de ligação nas moléculas, certo? Bom, sobre a TLV, eu vou usar o exemplo aqui da molécula, da formação da molécula do H2, tá? Onde a gente tem aqui aquele diagrama de energia potencial, tá certo? Que quando a distância entre os dois núcleos, aqui é a distância, né, entre os dois núcleos, quando ela tende a infinito, a energia potencial tende a zero.
quando a distância vai se aproximando de zero, esta energia potencial vai para infinito. Ou seja, e aí tem um ponto que é um poço de potencial, que é a distância entre os dois núcleos, tá? É a distância entre os dois núcleos. Então, o que que acontece seria a energia mínima, onde você tem uma estabilidade nesta ligação entre os dois átomos, e de modo que se você se distanciar, tá certo? Esse potencial vai tender a zero, e se você se aproximar, o que que acontece? Os dois núcleos se aproximam demais, de maneira que eles vão se repelir, tá certo? Então você tem um poço de potencial, e o mínimo desse poço potencial, né, quando a derivada a derivada é igual a zero, é o ponto mínimo dessa curva aqui, e é o ponto de menor energia dessa ligação, né? A distância de menor energia dessa ligação. Como é que essa ligação então se forma de acordo com a teoria da ligação de valência? A gente sabe que o hidrogênio ele tem apenas o orbital s, tá? No estado fundamental ele seria mais ou menos assim. Então teria um próton e o orbital s é onde estaria um elétron localizado em algum ponto dessa região, tá? E o que que acontece? Quando esses dois átomos se aproximam, existe o emparelhamento dos elétrons e a fusão dos dois orbitais, transformando então isso aqui num orbital sigma ligante. Então, um orbital é, uma ligação sigma é formada, tá certo? Então, por quê? Acontece a sobreposição entre os dois orbitais. A ligação covalente, ela é a sobreposição, de acordo com a TLV, ela é a sobreposição dos dois orbitais onde encontram-se os elétrons desemparelhados, com o consequente emparelhamento dos elétrons nesses orbitais, certo? Bom, quanto maior for a sobreposição e melhor for essa sobreposição e mais efetiva esta sobreposição, mais forte é esta ligação. E assim, maior é a energia de ligação. O que é energia de ligação? É a energia necessária para você quebrar essa ligação. Então, quanto mais eficaz, quanto mais eficiente, né, efetiva, essa é a palavra. Quanto mais efetiva esta sobreposição entre os orbitais que formam essa ligação covalente, mais forte é esta ligação, mais energia eu preciso fornecer para quebrá-la, ok? Bom, agora vamos dar outro exemplo, que é a formação da molécula HF, ácido fluorídrico, tá? Então nós temos aqui, utilizando esse diagrama, que a gente utiliza as caixinhas aqui, ó, fizemos a distribuição eletrônica do flúor e a distribuição eletrônica do hidrogênio, tá? Já colocamos o elétron aqui do hidrogênio no orbital s invertido, né, com um spin invertido, para ele emparelhar com o orbital também o elétron nesse orbital semi-preenchido aqui. Então, os orbitais semi-preenchidos eles vão se fundir, formando uma ligação sigma. Desta forma, é uma interação frontal do orbital P com o orbital S, formando a ligação sigma. Tá? E os elétrons nesse orbital vão ser emparelhados, e aí você tem a formação de um orbital sigma, tá certo? Então agora você tem um outro orbital. É uma ligação sigma aqui. Agora a ligação sigma no nitrogênio, tá? No nitrogênio você tem aqui os orbitais P, estes orbitais P, de acordo com a TLV, então são os orbitais P, tá? Que vão se interagir aqui, esses orbitais vão interagir, tá certo? De forma frontal, veja, eles vão interagir de maneira frontal, tá? Formando a ligação sigma. Então a ligação sigma ela pode ser tanto dois orbitais s, quanto um orbital s e um orbital p, ou também pode ser dois orbitais p interagindo, emparelhando seus elétrons ali, os orbitais semi-preenchidos, ok? Agora a ligação π. A ligação π é a interação lateral entre os dois orbitais p. Ligação π só pode ser feita com orbital P, ok? Então, o orbital P ele vai interagir de maneira lateral, formando essa interação. E aí, o que você tem de característica aqui? Você tem um plano nodal, tá? Os orbitais S não têm um plano nodal. Então, mesmo com a ligação
π formada, você ainda tem um plano nodal. O que que é o plano nodal? É o ponto que a gente viu lá na teoria atômica, quando a gente falou dos orbitais atômicos ali, ah, é o ponto aonde você não tem, onde a probabilidade de encontrar o elétron é nula. No plano nodal, a probabilidade de encontrar o elétron é nula. Esta é a ligação π, certo? Então, aqui, ó, como você tem três orbitais que vão formar as ligações ali no nitrogênio, as três ligações que o nitrogênio faz consigo mesmo. Então, o que que você tem? Você tem duas ligações desculpa, você tem uma ligação sigma, né, com a sobreposição frontal de dois orbitais p, e você tem duas ligações π, que são as sobreposições laterais de orbitais p, tá certo? O que que acontece? Ó, veja, você tem aqui, ó, os, os orbitais que estão no mesmo eixo, tá certo? Aí aqui você tem os eixos paralelos x, tá? Aqui veja, ó, vou chamar assim, ó, vou atribuir assim, ó. Aqui é o eixo z. Aí você pega os orbitais que são lineares, né, que estão na mesma linha, né, no eixo z. Aí você tem os orbitais paralelos de um átomo e do outro átomo, que estão paralelos em x e paralelos em y, tá? Então, esses daqui estão na mesma linha, estão frontais um em relação ao outro, esses daqui laterais um em relação aos outros. Aí fica parecendo um não é um cachorro quente, é um hambúrguer de salsicha, tá vendo? Fica mais ou menos nesse formato aqui, essa molécula, tá certo? As ligações π ficam mais ou menos assim, ó, um sanduíche de salsicha, ó, tá vendo? A ligação sigma está lá no meio das ligações π, tá certo? Então, generalizando, uma ligação simples é uma ligação, quando você tem uma molécula que tem só uma ligação simples, essa ligação simples é uma ligação sigma, tá? Que pode ser formada com aquelas combinações que eu falei para vocês anteriormente. As ligações duplas, então, você vai ter uma ligação sigma e uma ligação π. A ligação tripla é uma ligação sigma e duas ligações π, tá certo? Na tela vem imaginamos que as ligações se formam quando elétrons desemparelhados de orbitais atômicos de camada de valência forem pares, tá? Formam pares, eles emparelham. Tá? E esses orbitais atômicos se sobrepõem cabeça a cabeça para formar as ligações sigma, como eu mostrei para vocês, a interação frontal, ou lateralmente para formar as ligações π. Dessa forma. Então, nós temos aqui as ligações sigma formadas por dois orbitais s, ligações sigma formada por orbitais s e p, e ligações sigma formada por orbitais p. E aqui a ligação π formada por dois orbitais p, de forma lateral, certo? Aqui tem um exemplo, tá? Vou fazer esse exemplo aqui para vocês. Vou resolver esse exemplo aqui para vocês. Vou fazer aqui a caneta. Então, a letra A. A gente já sabe, né? Vocês já sabem fazer as estruturas de Lewis. Eu vou desenhar direto as estruturas de Lewis para a gente ver quais são as ligações sigma e quais são as ligações π, tá? Então eu sei que no CO2 a gente já resolveu sobre isso, né? Lá em Lewis, né? Então a gente tem aqui, né? Os pares de elétrons não ligantes. E aí deixa eu desenhar primeiro as estruturas de Lewis, tá? Na letra A, na letra B, NH3, N. Vou fazer assim. Isso aqui é para frente. Isso aqui é para trás. E aqui eu vou colocar aqui é o par de elétrons, tá? Eu já tinha desenhado esse risco, vou deixar desse jeito. O que mais? HCN, então é H, C, N e BeF2. Vou colocar assim. Berílio, né? E aí eu vou pegar uma caneta azul e aí eu vou colocar as ligações que temos, né? Então, nas ligações duplas temos uma ligação sigma e uma ligação π. Uma ligação sigma, ligação π. Aqui nós temos uma ligação sigma e duas ligações π. Aqui, ligação sigma. Ligação sigma aqui no meio, vou colocar do meio como sigma, tá? E as de fora como sendo π, vou convencionar assim, tá? E aqui todas ligações sigma, tá certo?
Tá aí, então. Então, quantas são sigma, quantas são pi? É isso. Então, vamos lá. Dando seguimento aqui. Bom, observe esse exemplo agora aqui. Olha só que interessante, tá? A gente tem aqui a distribuição eletrônica no carbono, tá certo? Então a gente sabe que o carbono ele tem aqui 2s2, 2p2. Tá? Seguindo a lógica que eu acabei de mostrar para vocês, que aí eu tenho aqui o hidrogênio, tá? Que eu tenho que os orbitais onde eu tenho elétrons desemparelhados vão formar as ligações, vão emparelhar, eles vão se sobrepor, né? Os orbitais semi-preenchidos vão se sobrepor, formando as ligações covalentes. Mas se eu seguir somente desse jeito, olha só o que acontece. A previsão teórica dessa forma para essa molécula seria de que o carbono faria duas ligações e que nessas duas ligações nós teríamos 90 graus. Só que, na realidade, o que a gente tem é isso daqui, ó. A gente tem a possibilidade do carbono fazer quatro ligações. Como que isso é possível? A teoria da ligação de valência tem uma derivação nessa sua explicação, justifica esse fenômeno observado como a hibridização. O que é a hibridização? Os elétrons, eles são dos orbitais s, aqui, ó, um elétron, ele será promovido para o orbital no nível p, certo? Dessa forma aqui, ó, tá? Ele vai ser promovido. Então, o que vai acontecer? Estes orbitais, eles vão, entre aspas, né, a função de onda vai se somar e dividir por 4, mais ou menos assim, né? A grosso modo seria isso. O que nós teríamos na prática? Nós teríamos que esses orbitais se tornarão todos com a mesma energia. Esses quatro orbitais, né, a partir da promoção de um elétron, vamos dizer que estes orbitais agora todos serão degenerados no mesmo nível. Todos eles terão a mesma energia, tá? Então as energias serão distribuídas para estes quatro orbitais, onde a gente vai ter isso daqui, ó. Nós teremos quatro orbitais híbridos sp3. O que significa chamar esse orbital de sp3? Cada um destes quadradinhos que a gente representa aqui é um orbital híbrido sp3, tá? O que significa chamá-lo de sp3? Significa dizer que eu tenho cada um desses orbitais é formado por 25% de características, de todas as características que a gente já abordou nas aulas de teoria atômica para os orbitais s, e 75% de características de orbitais p. Então é isso que significa chamar cada um desses orbitais de sp3, porque cada um deles tem uma porcentagem equivalente a isso daqui, ó, a estes orbitais, tá certo? Então, ó, 25% de características de orbital S e 75% de características de orbital P. É isso que significa, tá? E aí o que acontece? Quatro, agora eu tenho quatro orbitais para ser distribuídos espacialmente. O formato desse orbital é mais ou menos assim, ó. Então seria a função de onda derivada da hibridização seria mais ou menos isso daqui, ó. Aonde eu teria o quê? Eu teria mais ou menos como se fosse um balão de festa, que tá o bico lá do balão amarrado, ó. Seria mais ou menos isso, ó. Agora você pega isso daqui, ó, aquela história do balão que eu falei. Passa um lubrificante no balão e amarra quatro balões para você ver como que ele se distribui naturalmente no espaço. Ele vai se distribuir num formato de um tetraedro, tá? Mas eu já vou entrar na parte de geometria molecular. E aí o que acontece? Espacialmente, nós vamos ter agora uma ligação sigma formada pelo orbital sp3s, que é uma ligação sigma. Por que eu chamo de sigma? Porque eu tenho uma interação frontal entre os dois orbitais, certo? Bom, agora vamos fazer. A gente teve o exemplo ali, que eu acabei de resolver ali, sobre o BeF2. Mas veja, o BeF2 ele tem os seus elétrons emparelhados, de acordo com o modelo de Lewis, né? Ele já está emparelhado aqui, ó. Eu tenho um S2, dois S2. O que vai acontecer? Vai acontecer assim como eu falei para o carbono, um elétron do orbital S é promovido para o orbital P, e aí você tem a hibridização sp, tá certo? O que significa chamar esses orbitais
de híbridos sp. Significa dizer que cada um desses orbitais tem 50% de característica s e 50% de característica p. Eu tenho que estes orbitais, esses dois orbitais sp, eles foram formados a partir da fusão, da soma, da mistura aí de um orbital s e de um orbital p, tá certo? Onde eu tenho 50% de cada um contribuindo aqui, beleza? Então, tanto na questão de energia de ligação, quanto na questão de eletronegatividade associada a este orbital, formato de orbital, isso vai tudo sendo derivado de quais foram os orbitais que estão contribuindo, a porcentagem de cada orbital que contribui para a formação de cada um desses orbitais. Beleza? Então, aqui seria o formato do orbital. Eu tenho um orbital S, que é esférico, e um orbital P, que parece aqui, ó, como se fossem dois balões, né? O que acontece? Quando você faz a somatória desses dois orbitais, que vão gerar outros dois orbitais, então eu tenho aqui um orbital S e um orbital P, vai formar dois orbitais idênticos, porém híbridos. O que é algo híbrido? Uma coisa híbrida é uma coisa que não é nem isso nem isso, entendeu? Então você tem esse orbital híbrido, ele não é nem isso, ele não é nem P e não é S, mas ele é a mistura dos dois, tá certo? De maneira que eu tenho aqui, ó, aqui é onde mais ou menos está o núcleo do átomo, tá? Onde está e aqui os orbitais, de maneira que ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui distribuído no espaço, tá? O átomo e os seus orbitais. E aí ele faz isso para se acomodar melhor no espaço, tá certo? Então tá aqui os orbitais P do flúor formando a ligação covalente sigma com o berílio, tá certo? Os dois orbitais ali, ó. Bom, agora para hibridizações do tipo sp, como que a gente faz aqui a distribuição? Isso aqui é no caso do carbono, né? Então no estado fundamental, o carbono, o que vai acontecer primeiramente? Um, um elétron aqui do orbital s vai ser, no nível 2, né? Ele vai ser promovido para o nível P, e o que vai acontecer é que esses orbitais aqui, ó, eles vão formar a ligação sigma, tá? A ligação sigma sp, tá certo? Vão formar dois orbitais sp aqui, ó, certo? E aí os demais orbitais que não estão hibridizados, eles vão formar ligações duplas. Bom, vamos aqui, um exemplo aqui da SP, ó. Então, cada orbital SP, certo? Ele vai formar uma ligação sigma, certo? Com outro orbital, seja lá, por exemplo, o hidrogênio, olha aqui, ó, o hidrogênio. Então, nós temos esses dois, vou analisar cada carbono, tá? O carbono, então, ele gerou esses dois orbitais sp, tá certo? E aí ele formou com esses orbitais sp, ele formou a ligação sigma com um carbono e a ligação sigma com outro carbono. Os outros dois orbitais que restantes aqui, ó, esses dois orbitais p, eles vão formar ligações pi, porque ligações pi são formadas por orbitais p. Olha aqui, ó, então você tem esses orbitais paralelos aqui, ó, tá vendo? Formando mais ou menos no plano do quadro, né? E esse aqui, ó, paralelo ao plano do, paralelo não, desculpa, perpendicular ao plano do quadro, ó, esse aqui tá para dentro, tá vendo? Ó? Esse aqui tá para frente, esse aqui tá para trás, ó. Então temos aqui essa ligação, essas ligações duplas, tá? É como você pegar os seus dois braços, né, os seus dois antebraços e colocar um em paralelo em relação ao outro, tá? Isso seria, né, colocar mão com mão, cotovelo com cotovelo, isso é uma ligação sigma, né? E fazendo o soquinho, né? Aquele soquinho, as duas mãos, uma de frente para a outra, fazendo aquele soquinho, é a ligação sigma, tá? Então você tem os orbitais. Se você colocar suas mãos em pé, tá? Na vertical, mão com mão, cotovelo com cotovelo, isso é um eixo das ligações π. E se você colocar sua mão reta, né? Na horizontal, mão com mão, cotovelo com cotovelo, tá certo? Você vai você vai ter as ligações P num eixo perpendicular ao eixo vertical. Usando a imaginação aí, tá, gente? Bom, agora aqui, para formar os orbitais híbridos sp2, então você vai ter novamente, da mesma forma, um elétron que foi promovido, e agora você vai ter três orbitais, um s, que é um único s, e dois p, aí você vai ter sp2, tá certo? Então você vai ter três orbitais sp2
e um orbital p. Então, este carbono ele vai fazer 3 ligações sigmas e uma ligação pi, porque ligação pi ela só é formada com orbitais p. Aí o que que você tem? Você tem aqui, por exemplo, um alceno. Aquele anterior lá com tripla ligação ó, é um alcino, tá? Então você tem uma ligação sigma, duas pi. Agora aqui, ó, você tem um carbono que vai formar com os orbitais híbridos sp2 3 ligações sigmas e uma ligação pi. Olha para este carbono que eu estou apontando o laser. Então, esse carbono ele forma uma ligação sigma aqui, tá? Esta ligação sigma. Aí vamos fazer a seguinte análise aqui, ó, como está aqui no slide, ó. Vamos olhar. Eu estou olhando para esse carbono aqui, tá? Esse carbono ele vai formar uma ligação sigma com outro carbono. Essa ligação sigma é formada por um orbital sp2 de um carbono e sp2 do outro carbono. Aí aqui, ela tá deixa eu olhar para esse daqui, que esse está bem sinalizado, ó. Este carbono aqui, ó, então com cada um dos hidrogênios, ele está formando também uma ligação sigma a partir de um orbital sp2 com um orbital s do hidrogênio, tá certo? Então tem aqui, ó, os orbitais roxos são os orbitais sp2, tá? De cada um desses carbonos. E aí eu tenho aqui o quê? Os orbitais π que não foram hibridizados em cada um desses carbonos, eles formam uma ligação π, tá? Os orbitais p não hibridizados formam uma ligação π. Tranquilo? Sossegado, né? E aí um detalhe, né? Pelo fato de esse carbono ele estar fazendo uma ligação com 3 grupos, tá certo? Aí você já pode analisar aqui a geometria molecular, ó, porque ele tem aqui, ó, e aí duas coisas vocês podem analisar aqui, o modelo do VSEPR, tá certo? O modelo do VSEPR é aquele que diz que a repulsão dos pares, né, dos pares de elétrons vai forçar o fechamento dos ângulos dos demais. Olha aqui, ó. Você tem que os ângulos aqui da ligação sigma carbono-hidrogênio, ó, vai ser menor, olha aqui, ó, 118, e aqui que deveria ser 120, ó, você vai ter que, em vez de ser 120, vai ser 121, vai ser maior, porque você tem uma quantidade de elétrons aqui entre os dois carbonos que é maior, ok? Outro detalhe que vocês podem observar é que as ligações, vou trazer o outro para comparar. Olha aqui, ó. Quando você tem uma ligação tripla, olha a distância dos dois núcleos de carbono, 120 angstrom, tá? Então, 120 carbono-carbono, 106 carbono-hidrogênio, quando você tem o carbono desculpa. Agora vamos para o carbono sp2. O ângulo, desculpa, o comprimento de ligação aqui é um pouco maior do que o sp, ó. Tá vendo? O carbono hidrogênio lá era 1,06, tá? Que eu falei 106 sem querer, mas é 1,06. E aqui é 1,34, lá é 1,20, tá? Então observe quando eu mostrar o sp3, tá? O sp3, mesma coisa, vai acontecer aqui a promoção e ele vai formar 4 orbitais sp3. E aí, olha o que que vai acontecer. Você tem um ângulo perfeitamente tetraédrico, que é o ângulo de 109,5, e a ligação, o comprimento de ligação é maior. Então, se você tem um SP, esse comprimento de ligação é 1,20 angstrom, se for sp2 é 1,34 e se for sp3, a distância de ligação carbono-carbono é 1,54. E olha aqui também a distância de ligação carbono-hidrogênio, 1,10 angstroms, tá? E olha como que ele se distribui no espaço, tá? O que que aconteceu aqui, ó? Você tem os orbitais S e 3 orbitais P, formaram os 4 orbitais sp3 com este formato aqui, ó, que vão se distribuir desta forma tetraédrica. Então, todas as moléculas que tiverem os ângulos, que tiverem o formato de tetraedro, então é porque elas têm a hibridização sp3, certo? Seguindo aqui, então, essa aqui então seria o formato das moléculas, tá? E da mesma forma que o carbono, tá? Que tem ali um ângulo, o ângulo, né, do tetraédrico que é de 109,5, aquilo que a gente já estudou de ângulos, né? Esses ângulos que a gente já viu nas aulas anteriores de geometria, na aula anterior que é de geometria molecular, então já vimos sobre os ângulos e o que que a gente pode dizer agora sobre a hibridização de cada um desses átomos. A hibridização do átomo, ela está relacionada à geometria de grupo de elétrons. Lembra que eu falei sobre a diferença entre a geometria molecular e a geometria de arranjo?
A geometria do arranjo aqui, ó, é, de todos os arranjos de elétrons aqui é tetraédrica, tá? E com uma geometria de arranjo de elétrons tetraédrica, qualquer átomo será sp3, tá certo? Então, tanto o oxigênio da água, quanto o nitrogênio da amônia, quanto o carbono do metano possuem hibridização sp3, tá? E os ângulos vocês já viram, né? Então, o ângulo, a geometria molecular, desculpa, é tetraédrica para o metano, é trigonal planar para a amônia e é angular para a molécula de água. Sobre a polaridade também vocês já viram, né? Então aqui, ó, agora sobre a geometria, né, quando você tem uma hibridização do tipo sp, a geometria molecular, né, vai ser linear. Com uma hibridização sp2, a geometria será trigonal planar, exemplo BF3, SO3, e uma hibridização sp3, a geometria molecular será tetraédrica, como os exemplos que a gente viu ali, tá? No slide anterior. E aqui, ó, sobre geometria molecular e a hibridização também, olha só, vamos ver a geometria em volta destes dois átomos aqui, ó, Vamos ver de todos, na realidade, né? De todos os três. O hidrogênio só tem um orbital s, então não faz sentido falar de hibridização em relação ao hidrogênio. Faz sentido falar no oxigênio, no carbono e nesse outro oxigênio, tá? Que esse carbono aqui, ó, ele tem a geometria molecular de trigonal planar, é um plano trigonal, ok? Então, você tem próximo de 120 graus entre as duas ligações aqui, tá? Tá aqui, ó, 120 graus. E aqui, o ângulo de ligação entre CO, tá? Esse CO e OH é de 109,5, portanto, é aproximadamente 109,5, não é exatamente esse ângulo, tá? É aproximadamente. E aqui também, aproximadamente 120, não é exato esse valor, tá? Porque você tem aqui, né, aqui esta figura não levou em consideração o modelo do VSEPR para ser feita, tá? Então aqui você tem este oxigênio, tá? Observe, esse oxigênio está aqui, ó. O oxigênio, a hibridização dele é sp3. A hibridização desse carbono, ó, que é esse daqui, bom, é o único carbono nessa molécula, é sp2, tá certo? E desse outro oxigênio aqui, ó, também é sp2, tá? Porque ele forma uma ligação pi aqui, ó. Para formar uma ligação pi, esse oxigênio precisou que um dos orbitais P não estivesse hibridizados. Portanto, ele vai utilizar para hibridizar esse oxigênio um orbital S e dois P. O terceiro orbital P está formando a ligação π com o carbono, tá? E vice-versa, o carbono também. Portanto, a hibridização desse oxigênio é sp2 e a hibridização desse oxigênio é sp3. Bom, agora sobre a hibridização que envolve orbitais D, tá? Então, uma vez que existam apenas três orbitais P, os arranjos octaédricos e bipirâmide trigonal devem envolver os orbitais D, tá? Para completar aí a quantidade de grupos ou de elétrons que podem ser acomodados espacialmente. Os arranjos bipirâmide trigonais necessitam de hibridização sp3d, tá? Vejam, eu vou mostrar para vocês que um arranjo bipirâmide trigonal, ele precisa ter 5 grupos de elétrons. 5 grupos de elétrons. Então você tem S, 3p e 1d. Tem 5 orbitais que vão ter que se hibridizar aqui para acomodar 5 grupos de elétrons, sejam eles ligantes ou não. Os arranjos octaédricos requerem hibridização sp3d2. Então você tem um S, 3p e 2d. Portanto, 6 orbitais se hibridizam para formar 6 orbitais sp3d2 para acomodar espacialmente 6 grupos de elétrons ou 6 grupos ligantes ou isolados, tá? E observe que o arranjo da teoria VSEPR determina também a hibridização. Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos a possibilidade de hibridização, né? 3s, desculpa, é o 3s, aí você tem 3 orbitais do tipo 3p e um orbital 3d,
tá certo? E aí você vai ter o quê? Uma hibridização do tipo sp3d. O restante dos orbitais não estão hibridizados, eles podem estar acomodando elétrons, enfim. Então, o que que você tem, por exemplo, na estrutura dessa molécula aqui, ó, é, pentafluoreto de astato? Você vai ter aqui, ó, você vai ter o seguinte, 5 grupos, tá certo? De maneira que você vai ter o, a geometria bipirâmide trigonal. Olha aqui, ó, você tem 2 fluoros axiais e 3 fluoros equatoriais, certo? Então você tem aqui a geometria de arranjo de elétrons com bipirâmide trigonal e a geometria molecular bipirâmide trigonal, tá? Qualquer um que você tenha diferente disso, ou seja, menos grupos ligados, você vai ter o mesmo arranjo, porém aquilo que a gente já viu na aula de geometria molecular, né? Só estou complementando a geometria molecular com a hibridização sp3d. Agora, a hibridização para um octaedro. Um octaedro é o quê? São 6 grupos ligados aqui, ó, tá? Hexafluoreto de enxofre, tá? Então tá aqui, ó. Então você tem no tetraedro 4 grupos equatoriais e 2 grupos axiais, tá? Como eles são todos idênticos, tanto faz aqui onde é a posição axial. Aqui eu coloquei, arbitrei que esse aqui é o Z, aonde você vai ter o quê? A ligação covalente aqui entre o enxofre e o flúor é uma ligação sigma formada por um orbital sp3d2 do enxofre com um orbital p do flúor, tá? Então, a mesma discussão vale para o anterior, tá? Sobre a ligação, né? A ligação sigma, tá? A S aqui, sp3d e flúor, orbital p, tá? Então tá aqui os orbitais, né, a geometria de arranjo de elétrons, onde você tem estes orbitais, né, um orbital S, 3p e 1d, formando então 1, 2, 3, 4, 5 orbitais híbridos, formaram os orbitais híbridos sp3d. Aí temos exemplos aqui. E os orbitais híbridos, 6 orbitais sp3d2, tá? E aí os ângulos, aquelas coisas que a gente já discutiu na aula passada de geometria, tá certo? Então, de uma forma resumida, né, você tem, quando você tiver o número de átomos, o número de orbitais atômicos, né, então você vai ter qual que seria a geometria do arranjo de elétrons de acordo com a hibridização. Se a geometria do arranjo de elétrons é linear, então a hibridização é SP. Trigonal planar, SP2. Tetraédrico, SP3. Bipirâmide trigonal, SP3D, e aí você tem que o número de orbitais atômicos, né, que foram hibridizados. E aí sempre você tem o seguinte, ó, a mesma quantidade de orbitais híbridos é a quantidade de orbitais que foram hibridizados, né? O octaedro são 6, SP3D2 e 6 orbitais híbridos, ok? Então como é que você faz isso? Você primeiro tem que em resumo, né, o que que você vai fazer? Você vai desenhar as estruturas de Lewis para a molécula ou o íon, desenhar o arranjo utilizando aquele modelo VSEPR que a gente viu, especificar os orbitais híbridos necessários para acomodar os pares de elétrons com os pares com base no seu arranjo geométrico. Então aqui nós temos o NH3, temos a estrutura de Lewis, o arranjo que a gente faz aqui, né, pela TLV, e aqui isso aqui a gente já fazia antes, né? E aqui a gente faz, então a gente chega na hibridização, né? Se ele é um arranjo de elétrons tetraédrico, porque você tem 4 grupos de elétrons em volta do átomo central, é tetraédrico, né? E aí a geometria molecular, a gente já viu como é que faz também para saber, a geometria molecular não muda em relação à hibridização, tá? Ela só complementa, certo? Então com isso eu deixo para vocês aqui este desafio para vocês fazerem, tá? Então façam esses 3 aqui para vocês treinarem, né? Então primeiro, desenhe a estrutura de Lewis, determine um arranjo de elétrons ao redor do átomo central, determinar o número de orbitais atômicos que foram hibridizados, que é igual ao número de orbitais híbridos que serão formados, e construir os orbitais híbridos, começar com o orbital S, e depois adicione P e D. Ok? Então, gente, por hora era isso. Um abraço a todas e todos vocês e até a próxima aula.